Olá, internauta! Olá, amigos! Estamos aqui novamente com o programa Sinais de Fumaça, esse encontro de todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas. Sempre aqui falando sobre a sabedoria ancestral, essa conexão com essa espiritualidade natural que existe no universo, com paralelo com o nosso cotidiano, né? Sempre fazendo paralelo com a nossa vida cotidiana. Boa tarde você internauta que nos acompanha aqui todas as terças-feiras. Estamos aqui para mais uma edição do programa Sinais de Fumaça. Vamos bater um papo, nós vamos interagir. Você pode interagir com a gente através do site, através do chat, aí que está ao lado aí na página do Biosegredo TV. E a gente está esperando a sua comunicação, seus sinais de fumaça também, porque a ideia aqui é que a gente converse juntos, interaja juntos, troque ideias juntos, né? E assim a gente vai indo. Vamos bater o papo e passar momentos agradáveis juntos. Como sempre, a gente tem aqui as cartas do Caminho Sagrado e vou pedir para o Samuel para tirar uma, para inspirar a gente aqui para a nossa conversa. Ele tirou a carta da flecha. A flecha. A flecha é a carta que fala da verdade. Os guerreiros, os norte-americanos, eles tinham o clã dos guerreiros, né? Então, da clã dos guerreiros, eles eram os guardiões das flechas. Então, só podia participar da clã dos guerreiros ou da flecha pessoa que tivesse um compromisso muito grande com a verdade, né? Então aquela pessoa era encarregada de fazer a defesa da tribo, era encarregada de fazer a defesa dos direitos de cada participante da tribo, né? Então era uma pessoa de confiança, uma pessoa de total confiança do pessoal da tribo, porque sabiam que ele estava ancorado pela verdade. Existem duas coisas que mais protegem a gente na nossa vida. Uma é a inocência e a outra é a verdade. Se você está sempre na verdade, se você fala a verdade, as suas verdades, quando você expressa as suas verdades, né, você não precisa fazer aquele malabarismo todo, sabe? Aquele negócio de contar uma coisa para um, depois contar de um jeito para outro. Se você conta a verdade sempre, né, você vai sempre contar a mesma história. Mesmo que essa verdade seja diferente da verdade dos outros, mas essa verdade sendo a sua verdade, aí isso te protege sempre, porque você está sempre no seu melhor. E também tem a questão da flecha, né, de ser aquela coisa de ter uma direção, né? Ter uma direção que é condizente com... Ela tem a sua haste, né? Condizente com a direção que vai ser a extensão da sua mão. A sua mão, quando você puxa aquela flecha, né? Quando está puxando aquela flecha, é como se fosse a extensão aqui do coração, né? A extensão do coração vai representar a flecha. E naquela extensão do coração, que é a sua mão com o gesto, com a flecha, é que você vai mirar com o coração, com a sua verdade, com a sua inocência, que está aqui nesse centro, que você vai soltar essa flecha, ou essa energia, ou esse pensamento, ou essa ideia para a vida, para as pessoas, para a comunidade, para o seu sonho, para aquilo que você quer realizar. É uma metáfora, é um símbolo de que você está direcionando a partir da sua alma, a partir do seu espírito, a partir da sua consciência, a partir da sua verdade, da sua fala sagrada, do seu ser integral, daquilo que é completo, né? Daquilo que é realmente íntegro consigo mesmo. E quando você é íntegro consigo mesmo, as coisas começam a funcionar de uma maneira mais equilibrada, numa simplicidade, numa harmonia que... Quando você está tentando inventar histórias, você não consegue, vamos dizer, se livrar disso. É como se o seu arco estivesse torto. E quando o seu arco está torto, você não consegue mirar com o coração. A flecha pode ser até boa, tem um sentimento. Mas quando o arco está torto, quando você está desequilibrado nesse sentido energético, nesse sentido mental, você não consegue acertar o alvo perfeitamente, né? Então, e também tem na filosofia oriental, né? Existe toda uma arte, né, do arqueiro, né? Toda a arte do arqueiro, por quê? O arco e a flecha, né, ele tem todo um equilíbrio em si, né? Ele representa assim, como se nós fôssemos, né, como se nós fôssemos a flecha que vai ser atirada, né? E como se o grande espírito, o grande mistério, como se Deus, né, fosse o arqueiro, que ele fosse atirar, né,
à frente. E como Samuel falou, sabe, se você, não é, balança na sua verdade, naturalmente você, como flecha, né, não vai atingir o alvo, né, você vai balançar também, né, e nem sempre atingir os alvos que se quer, né, os objetivos que se quer. Então aí os caminhos são mais tortuosos, os caminhos, aí a flecha não chega, aí a flecha passa do alvo, né? Então quanto mais nós estivermos comprometidos com as nossas verdades, mais fácil é a gente atingir os nossos objetivos. E uma coisa interessante que é até relacionado com um filme que saiu aí na verdade tem alguns que estão em cartaz, mas já está nas locadoras, que é o Avatar. E lá nesse filme ele vai demonstrar que o arco, aquele que carrega o arco e a flecha, é a liderança de todo aquele povo, né? Porque aqui é feito pela árvore sagrada, a árvore que sustentou, que era a árvore casa, a árvore onde as pessoas vivem, onde a comunidade se sustenta, onde a comunidade se reúne, onde a comunidade vive. E quando você tem o arco e a flecha dessa árvore sagrada, é você compartilhar toda aquela conexão com seus ancestrais. Porque aquilo que você carrega não é apenas seu, é aquilo que outros seres que, com liderança, exerceram esse poder de realmente atirar ou ser um caçador, né? Ser um arroio, como diz lá no filme. Ser uma pessoa que tem o poder de realmente conquistar o alimento para a tribo, conquistar a integridade, porque aquele que carrega a flecha, aquele que carrega o arco, aquele que carrega essas armas de defesa da comunidade, é o responsável pela proteção daquelas informações, daquela sabedoria, de todo aquele conhecimento dos antepassados, dos ancestrais, das pessoas com quem ele vive e sobrevive ali na comunidade. Então é uma ferramenta de poder que está muito presente em várias tribos, em várias comunidades por conta disso, por conta dessa conexão com o sagrado, né? Então, esse compromisso com a verdade, né, como ele estava falando, como a gente falou aqui no começo, existe o compromisso até que você tem, né, que a gente tem, com as pessoas que estão à volta da gente. Né? Nós temos um compromisso com os nossos familiares, nós temos compromissos de trabalho, nós temos, sabe, pessoas dependem de nós, assim como nós dependemos de outras pessoas, né? Então, se você está com a verdade a seu favor ou do seu lado, né, respeitando a sua verdade, você está, como diz na tradição nativa, você está caminhando a sua fala. Não é? São seus atos também que estão honrando o que você fala. A gente se acostumou, é muito comum hoje em dia, né, a gente olhar assim, pessoas que falam uma coisa e fazem exatamente outra. Né? Tá cheio na televisão, você sabe disso, sabe do que a gente está falando, né? De pessoas assim que não têm o menor compromisso com a verdade, tem só o compromisso com elas mesmas, né? Essas pessoas são totalmente desacreditadas, a gente sabe disso, né? Então o importante é a gente caminhar a nossa fala, ou seja, colocar as nossas palavras para caminhar, para fazer, né, com que seja a nossa verdade também transformadas em atos ou em ações. E nossos atos e as nossas ações, quando elas estão inseridas e imbuídas desse conhecimento e dessa verdade, dessa fala sagrada, dessa vibração, elas têm um poder. Porque quando você exerce esse poder, você está expressando o seu poder pessoal, o seu poder de conexão, o seu poder global, o seu poder na comunidade, o seu poder em tudo. E essa questão do poder pessoal é você exercer exatamente aquilo que você veio realizar aqui nesse planeta, nessa terra, ou nesse sonho, que é o sonho, diz a tradição que nós estamos vivendo o sonho do grande espírito, né? Esse sonho que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Quando você exerce o seu poder pessoal, a sua fala sagrada, com esse direcionamento com o coração, aplicando essa sintonia, essa conexão, você acaba realmente realizando o sonho do grande espírito, o sonho do Criador, o sonho de toda a expressão de vida. E o bacana é que quando você está no seu poder pessoal, você reconhece o poder do outro. Você reconhece a presença do outro. Você reconhece que o outro também tem as suas próprias verdades, tem os seus próprios jeitos de agir, sua forma de falar, sua forma de interagir com as pessoas. E aquele jeito é um jeito único e é sagrado também. E aí vem o respeito. Quando você está no seu poder pessoal, vem o respeito, a sintonia com respeito, porque você está respeitando a si mesmo e respeitando também a outra pessoa, né? E você só pode respeitar quando você se respeita, não é?
Assim como as outras pessoas só podem respeitar você quando você se respeita, né? Então, a coisa do respeito, ela tem muito a ver com a verdade, com aquelas verdades que nós temos dentro de nós, com aquelas verdades que nós aplicamos na nossa vida, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, se você aprender a falar a verdade sempre, né? Se você aprender a falar sim quando você quer falar sim, se você aprender a falar não quando você quer falar não, tá? Se você aprender a falar não, por exemplo, você vai ganhar muito mais do que se você aprender a falar inglês. Falar a verdade o tempo todo, ser coerente com a verdade, é um exercício, é um hábito, né? A gente acaba, por coisas culturais, por questões milenares até, né? Assim, até para a questão de proteção, às vezes, né? A gente precisa se proteger porque não sabe o que vem de lá. Eu preciso, né? Às vezes de subterfúgio, eu preciso às vezes de, né? Até sentir aquela pessoa. Isso, por exemplo, né? Da gente não ser direto, de não falar as verdades, é um hábito muito brasileiro, esse negócio. Outras culturas, a cultura norte-americana, por exemplo, europeia, por exemplo, né? Eles falam assim o que eles querem, eles pedem diretamente as coisas que eles querem. Essa coisa de ficar sondando, essa coisa de ficar especulando, tal, é muito da cultura brasileira, né? Assim, quando liga lá para alguma pessoa, você liga para o seu amigo, como vai você, não sei o que, tal, e pergunta, e da família, babá. No final você fala assim, aí aproveitando, eu estava precisando de um favor. Na verdade você ligou porque você queria um favor, né? Mas você fez todo toda uma mise-en-scène ali, né? Fez todo um aparato ali, sabe, para depois chegar no assunto, né? Na verdade, você, né, queria outra coisa. Se você for direto ao ponto, direto ao assunto, porque outra pessoa que está ouvindo fala, pô, esse cara aí faz tempo que ele não me liga, né? Está querendo perguntar, o que será que ele quer, né? Da mesma maneira como você faz também, como eu faço, como todo mundo faz, né? O que esse cara está querendo, né? Sabe? E daí a importância do sim e do não, né, novamente, porque o sim e não, ele vai estar focando exatamente onde é que está o seu caminho de felicidade, porque na vida a gente é feito todo o tempo por escolhas, e você está escolhendo aquilo que você está falando sim e aquilo que você está falando não, e nós como brasileiros, nós temos também uma tendência a não dizer nãos. Nós temos uma certa, inclusive, nossa fama, inclusive, é de amparar e dizer sim, sim, sim a tudo e a todos, de ajudar, por isso que o brasileiro é considerado um país assim, super amigável, porque acolhe a tudo e a todos. Mas muitas das vezes, esse acolher, ele transpõe um certo limite, sabe? Ele transpõe a barreira, ou ele transpõe o seu espaço sagrado. Isso é que não pode acontecer. Deixar que transpõe o seu espaço sagrado. Observar que cada um tem o seu espaço sagrado, e é a pessoa, no seu espaço sagrado, que tem que convidar. E às vezes a imposição é muito maior. E você diz pela imposição e não pela sua verdade, por aquilo que você acredita que é o bacana e o que é o correto, né? Em relação ao sim ou não, a gente, inclusive, quando criança, já aprendeu isso daí já de uma forma negativa, né? A sogra fala não, 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 não. Ou a mãe falava não, 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 não. E nesse sentido a gente falava o sim para o não da mãe. E muitos daqueles nãos que você falou sim para sua mãe, ficou meio que um paradoxo agora, um koan-zen, foi exatamente aquelas coisas que a sua alma gostava de fazer. Por exemplo, você estava lá pintando e você gostava de fazer arte de pintura. Ele falava para sua mãe assim, eu queria ser um pintor, eu queria ser um artista, eu queria ser um cantor. Ele tocava lá a panela, ou tocava algum instrumento, qualquer coisa. Eu queria ser isso, isso. Não, isso não dá dinheiro, isso não pode, isso não quer. E aí você aceitou aquilo como sendo uma verdade e aquilo que sua alma, seu espírito queria fazer, acabou não fazendo. Aí tem várias pessoas que chegam na idade, por exemplo, na meia-idade, e frustrados, porque não cumpriram aquele sonho. Eu queria ser algum artista, um bailarino, alguma coisa nesse sentido, né? Nessa conexão com aquilo que a alma estava chamando, que aquilo que a sua flecha estava apontando, onde é que estava a direção do coração naquele sentido. E às vezes é mais interessante, mais coeso para a sua sustentabilidade como pessoa, você ouvir essa sua voz interna e deixar de ouvir todas as vozes do mundo. Porque quando você escuta essa voz interna, essa voz da alma, que você sente que traz uma felicidade, traz uma alegria, traz um contentamento, traz um entusiasmo, traz essa conexão, nossa,
as coisas começam realmente a fazer sentido. E você não fica dando morro e ponta de faca, ou batendo a cabeça na parede por uma série de coisas. Porque desafios vão ter, sempre vai ter. Mas pelo menos você está conectado com a sua verdade. Quando está com a sua verdade, você está bem consigo mesmo, você consegue fluir na vida, viver, e não apenas sobreviver, ou se endurecer, se lastimar, e se entristecer com vários fatos que acontecem na vida. Quando você está comprometido com a sua verdade, você está na posição do proativo. Né? Você é que está no comando das coisas. Quando você não está no compromisso da sua verdade, você está a reboque. Você está numa posição reativa. Né? Então você está na posição de que aceita as coisas. Né? Até o momento em que você dá um basta nisso. Até o momento em que você chega e fala, não, assim não está dando certo. Tal. Olha, se esse negócio, se esse trabalho que eu estou pensando não der dinheiro, se isso que eu estou pensando em fazer não der futuro, se esse relacionamento aqui, sabe, vai me... Mas eu preciso experimentar, eu preciso ver como é que é isso. Não é? Ninguém nunca se arrependeu, eu acho, né, assim, de ter feito coisas. Você se arrepende de coisas que você não faz. Das coisas que você faz, você fez. Pelo menos, né? Se você quebrou a cara ou não, tal, valeu como aprendizado. Tá? Porque senão você fica à mercê, a reboque dos outros, você acaba virando vítima. Vítima das circunstâncias, vítima dos outros, e depois você é mais uma pessoa que está lá lamentando, sabe? Puxa vida, se não fosse não sei quem, eu teria feito não sei o quê, se não fosse a minha mãe, eu seria bailarina, se não fosse o meu pai, eu seria... sabe, um músico, entende? Então você fica na posição de... Você não foi coerente com as suas verdades. Mas a boa notícia disso tudo é que a qualquer momento você pode romper com isso tudo e voltar a ser coerente com as suas verdades, com aquilo que você quer. Né? Porque senão você já viu o sofrimento que esse negócio traz. A gente não caminhar, né? não agir segundo as nossas verdades. E outra coisa que é interessante nesse ponto é que quando a gente não age de acordo com as nossas verdades, a gente acaba não escutando nem os bons conselhos, nem as boas palavras. E aí porque a gente acaba inventando mentiras para a gente mesmo. Com o passar do tempo, a gente inventou tantas coisas que eram inverdades, que acabou enganando a si mesmo com coisas, com fatos que, nossa, para alcançar lá o cerne da questão, para alcançar a nossa verdade de verdade, leva um certo tempo, porque você tem que estar meditando e sentindo por excessos de mentiras que foram jogadas para dentro da gente. Tem gente que vira craque nisso, não é? Né? Fala mentiras, né? E acredita nessas mentiras. A gente fica impressionado, né, como algumas pessoas conseguem falar um monte de mentiras que a gente está vendo, tal, né? Mas elas acreditam naquelas mentiras. Né? A gente escuta aquele som de cara de pau, mas ele não transparece isso. A gente vê que ele acredita naquele som, né? Ele tem essa sintonia, essa conexão, acredita que aquela mentira é uma verdade. E isso é um problema, porque muitas das vezes a gente também acaba se pegando e se perdendo nas doenças por falta mesmo dessa conexão com as verdades, né? Porque, não, eu estou bem, eu estou bacana, eu não preciso... É aquele famoso, né? Aquele famoso cara que não quer ir no psicólogo para se cuidar, ou no terapeuta, ou não quer ir no médico para ver aquela problemática que ele tem, e fica realmente perdido na sua própria mentira. Não, eu estou bem. Inventando que está bem, mas não está. Exatamente. Sabendo que não está bem, tá bem, sabendo que não está legal, a coisa não está legal, né? Mas você pergunta como é que... tá tudo bem, está tudo certo. Né? Faz com aquele ar resignado, né? Aquela coisa assim de, sabe? Tá. Você está vendo que não está bem, a pessoa não está bem, mas ela é resistente, né? A pessoa resiste. Ela resiste à ajuda, ela resiste a, sabe, às coisas boas, né? E depois a vida acaba respondendo desse jeito também, né? Se você resiste à ajuda, a ajuda não vem, sabe? De jeito nenhum. A ajuda só vem quando você está aberto para ela, né? É verdade. E outra coisa que é interessante a gente ter em mente e ter na nossa vida, no nosso cotidiano, é que a gente está fazendo sempre o nosso melhor. Mas como a gente tem o nosso melhor, e nós temos essa força de fazer o nosso melhor, qual é a sua opção, qual é a sua escolha, o que você quer fazer agora? Não adianta você ficar lastimando, lamentando por tudo isso que aconteceu lá no passado, daquelas coisas que você deixou de fazer ou que escolheu de uma forma diferente, né? Sempre tem que ter um ponto importante na sua vida que
O momento agora, o hoje, nesse instante, é um marco da sua vida já. O marco da sua vida é agora. O que você quer fazer dela é agora. Porque na verdade a gente só pode viver uma experiência, que é o agora. O passado é só uma lembrança daquilo que já aconteceu. O futuro é uma imagem, alguma coisa que você está formando, que você está imaginando do que será. Que nunca vai chegar, inclusive, o futuro. Porque o que sempre vai existir é você no presente. Então o que você vai fazer no presente? E esse é um ponto mágico, um ponto de uma magia xamânica importantíssima. Porque é exatamente nesse ponto onde aglutina a vida, onde você está ali no presente, é que existe miríades de possibilidades de você agir diferente, de caminhar diferente, de seguir outros caminhos, outros rumos. Seguir outra profissão, seguir um outro relacionamento, seguir uma nova forma de falar com aquela pessoa que está trabalhando com você, seguir uma nova opção de como você lidar com aquela dificuldade que repete constantemente na sua vida, seguir uma nova opção em relação àquelas dificuldades, aquelas picuinhas que podem estar ocorrendo nas relações familiares, entende? Você pode ser um verdadeiro mago nesse sentido, por exercer essa magia de mudança, de transformação ali. A sua reação diante daquele fato pode ser mudar, porque você pode assumir um aspecto co-criador e não um aspecto reativo. Um aspecto mecânico, mecanicista, no sentido de que repetindo aqueles mesmos comportamentos que estão levando para aqueles mesmos resultados de sempre, que levam às mesmas reclamações de sempre. Esse ponto que é o agora, que é o já, nesse instante, é um marco de magia. Você está procurando a magia? A magia está aí agora, está junto com a sua respiração, está junto com o seu corpo, está junto com o seu olhar, está junto com a forma de você ouvir as palavras, está junto com a sua forma de se perceber, está junto com a força que pulsa aqui, ou mesmo com a falta de alguma coisa que pulsa aqui. A magia está aí. E está sempre dizendo alguma coisa. A gente tem que estar atento para ouvir isso. Esse ouvir, né? Justamente assim, eu agora estava aqui imaginando que você pode estar perguntando, você que está aí nos acompanhando pode estar perguntando, mas como é que eu faço para saber quais são as minhas verdades? Né? Porque nós vivemos até num mundo assim confuso, um mundo, né, bastante, sabe, cheio, conturbado, tudo isso. Como fazer para ouvir a verdade? A gente fala, olha, ouça o seu coração. Como é que é ouvir o coração? Ouvir o coração é ter insights, é acreditar, sabe, nas suas intuições, né? Você sabe quando você está fazendo alguma coisa que está transgredindo, você sabe, né? Quando você não faz uma coisa assim muito bem feita, a outra pessoa pode não saber, mas você sabe. Por isso que você não pode se enganar, né? Então ouça o seu coração através de meditação, sabe? Através de acalmar a mente. Você pode entrar em contato, né, com o seu melhor, com o seu divino, com o seu xamã interior, né, com a sua divindade, tá? E aí estão todas as respostas para aquilo que você precisa. Estão todas as suas verdades, né? Mesmo que essas verdades vão chocar outras pessoas, não vão corresponder à expectativa das outras pessoas, mas o que você há de fazer? A expectativa sobre sua vida, de outras pessoas, é delas, não é sua, né? Você tem o compromisso só com as suas verdades, nada mais do que isso. E na nossa verdade, daqui da TV Bio Segredo, a gente vai precisar agora ir para um rápido intervalo e já voltamos para o programa Sinais de Fumaça. Até já! Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua.
é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando fio metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Olá, estamos de volta aqui com os Sinais de Fumaça, esse programa conectado com a sabedoria ancestral. E a gente quer abrir esse segundo bloco, né, do programa fazendo um convite especial para você. Porque no próximo sábado, das 19 às 21 horas, a gente vai estar aqui no Instituto Biosegredo, na Rua Ambrosina de Macedo, 96, realizando uma roda de tambores. Uma roda de tambores de sintonia com esse som, que é o som que é o som do coração, que é o som que cura, que é uma celebração, né? É a reunião de pessoas em volta de um ideal que é estar juntos e compartilhar sabedorias, né? E ouvir a sabedoria. Falamos no primeiro bloco de escutar o coração, né? Ao som do tambor a gente entra numa frequência, numa sintonia de conexão com o coração. E a gente acaba escutando até nossas vozes com maior clareza, né? E é sempre uma celebração e uma alegria muito grande, sim, né? Sim, é um momento, um encontro, né? Sim. Assim, um momento de encontros, reencontros. Você vai vir aqui e encontrar pessoas que têm os mesmos ideais que você vai vir aqui encontrar pessoas que também estão na mesma sintonia, estão querendo aprender, estão querendo ensinar, né? E é uma roda de tambores, né? Nós vamos tocar tambor, cantar algumas canções, enfim, nós vamos nos divertir juntos, né? Se você quiser comparecer, no próximo sábado, dia 15, das 19 às 21, aqui no Instituto Biosegredo. Traga o seu tambor, traga a sua maraca também, seu maracá, para participar, né? Aqui com a gente. Venha ensinar umas músicas aqui para nós também, né? Isso. Venha compartilhar a sua sabedoria aqui com a gente. As suas canções de poder, né? E você pode ligar pelo telefone 2528-2800, é isso aí, ó, 2528-2800, para você fazer a sua inscrição. Mas pode aparecer também direto, mas avise os amigos, reserve o sábado, um sábado à noite, depois você pode sair para comer pizza com os amigos, festejar. Depois, se você escutou o seu coração, você vai saborear. A festa continua. Exatamente. Exatamente, um ambiente de muita alegria, muita descontração, muito respeito, né? Assim, uma coisa muito acolhedora, você vai gostar. A gente já está fazendo a segunda edição disso, né? Desse evento, e na primeira foi um grande barato, foi muito legal. Muito show. Momento de encontros aqui, de pessoas assim que maravilhosas, né? Que nós tivemos a oportunidade de interagir. E é muito bacana porque durante a semana a gente até encontrou com algumas pessoas e eles têm comentado como eles estão mais unidos, estão mais próximos, estão saindo juntos, estão indo pesquisar juntos, estão ansiosos para o próximo encontro, que vai ser agora no sábado, né? Então venha estar junto com a gente e se sentir parte também desse círculo, que ele é seu, porque ele é feito, co-criado por você também. Bom. Muito bem, Samuel, nós temos alguém aí no nosso chat. Isso, nós temos aqui a Débora Cristina, está aqui mandando beijos, abraços e está aqui em sintonia com a gente nos Sinais de Fumaça. Obrigado por sua interação, Débora. É sempre bom saber que está aí na sintonia. E também temos a Nala Miller, de Pelotas. Olá, amiga. Olá, o programa está transmitindo super bem e todos estão de parabéns. Estão de parabéns. Obrigado. E tenho interesse em saber qual o significado xamânico sobre aves de rapina que tentam forçar a entrada em nossas casas. Grata pelo esclarecimento, abraço a todos do Biosegredo. Olha, as aves de rapina em geral, né, elas são caçadoras, né? Por aves de rapina a gente tem a águia, a gente tem a coruja, a gente tem o falcão, o gavião, né? Tem uma que chama árpia, né? Assim, enorme também, né? O que elas têm em comum, assim, na visão, uma das medicinas, né, de cura desses animais é que eles enxergam muito bem. Eles enxergam tanto o grande, tem uma visão ampla das coisas, quanto enxergam o ponto, o particular, né? São caçadoras, essas aves são caçadoras, tá? Então, assim, um dos animais de poder das direções que são honradas pelas tradições dos povos nativos da América do Norte é a águia. A águia é o animal do Portal do Leste. Ela é o símbolo da iluminação, ou seja, dos pensamentos claros, né? Por quê? Porque ela enxerga tanto o todo como enxerga o particular.
né? Você veja que engraçado, né? A própria coruja, né? A coruja enxerga à noite. Sim. Ela tem uma visão noturna, né? Um bicho noturno, tal, né? Então ela enxerga à noite, né? Assim. E também ela tem a visão do todo e tem a visão do particular. Às vezes a gente está com alguns problemas, a gente está com alguma coisa porque a gente, né, não está vendo aquela condição maior que tem por trás daquelas coisas. Né? Se a gente consegue se abstrair e enxergar o todo, tá? A gente consegue ter, né, assim, uma visão mais ampla daquele problema e aí a gente consegue até, né, assim, lidar melhor com aquelas coisas do que ficar só naquele ponto particular às vezes, né? Então isso é importante da visão das aves de rapina, de você abstrair para você tentar enxergar o todo das coisas. É verdade, isso também tem a ver nessa correlação com a sua casa, né? Que provavelmente essa ave de rapina está vendo algumas coisas lá dentro da sua casa. Alguma coisa que provavelmente para extrair, né, simbolicamente, né, extrair, retirar para fora, alguma coisa que talvez você não esteja nem percebendo energeticamente lá dentro. E quando força essa entrada, de forçar para entrar e pegar algum animalzinho, alguma coisa nesse sentido, é bem isso, né, de você, como é uma visão, como é uma abertura, como é uma consciência que enxerga muito melhor do que nós como seres humanos, é de extrair mesmo essa conexão que é alguma coisa estranha na casa e no lar. A gente até estava comentando que seria interessante você deixar ela entrar. Se básico, não deixar ela forçar. Pode convide ela para entrar. Convida para entrar. Você faz a sua meditação, inclusive, você pode deixar a janela e você observa assim, deixa a janela aberta, a porta aberta, ou a janela só aberta, e imagina que ela está entrando. O que ela ia fazer se fosse essa ave de rapina realmente, né? Faz uma meditação assim. Não é que você vai lá chegar e falar, ô, avinha de rapina, entre aqui em casa, né? Você pode fazer na sua conexão. Naquele momento que você está calma, tranquila ali, faz aquela meditação, aquele relaxamento, coloca aquela música que você gosta de ouvir e convide mentalmente, na sua imaginação, para essa ave de rapina vir na sua casa e deixe ela te mostrar onde é que ela quer entrar. Aonde é que cômodo que ela quer visitar? O que ela quer extrair naquele cômodo? E ela vai transmitir uma mensagem, uma conexão, alguma coisa que você provavelmente não esteja vendo. Pode ser que seja um objeto, pode ser que seja uma coisa que é mais energética mesmo, pode ser que alguma coisa que tenha alguma forma, mas ela vai te mostrar exatamente o que é que você precisa fazer para a sua casa ficar mais iluminada, mais clara, mais harmoniosa, mais em sintonia com o que a sua fala sagrada e o seu coração diz que é o certo e o correto. É essa uma das mensagens simbólicas que essa ave de rapina pode estar transmitindo para você. Faça o teste e veja o que ela vai te mostrar aí nessa sua conexão com ela. Ela é muito sábia. Isso. E ela mostra muito com muita propriedade. Né? Veja ela como uma amiga. Isso. Uma amiga que está batendo na porta e quer entrar. Não é? Sabe? E aí você observa, como o Samuel falou, observe, fica observando. Observe primeiro em você, né? E depois você pode também observar no que ela veio fazer ali. Bem provavelmente alguma coisa para te mostrar ou para te ajudar. Isso com certeza. Vamos então para mais uma instrução aqui, uma inspiração para nós, Samuel. Mais uma inspiração, mais então. Uma carta. Que vai ser essa daqui. Vamos lá, o que nós temos aqui? Olha, a carta do grande espelho de fumaça. Grande espelho de fumaça. Essa carta aqui, ela fala que tudo na vida, né? Eu vou passar para você, até para você se inspirar com ela, Samuel. Tudo na vida é um reflexo de nós mesmos, né? Tudo o que acontece na nossa vida é um reflexo de nós mesmos. Pessoas, situações, trabalho, enfim, tudo o que acontece, né, são a vida refletindo, tá, o que nós somos. Esse é o ensinamento dessa carta. Sempre que a gente começar a olhar para as coisas e achar que a gente não está legal, a gente não está bem, então é hora da gente olhar para dentro de nós, não é? E ver o que é que não está bem dentro de mim, que está se refletindo nessa pessoa, nessa situação, né? O universo está trazendo isso na forma de um reflexo de nós mesmos, do que nós somos. Verdade.
E nós, como pessoas, somos reflexos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas crenças, de tudo que a gente realiza. E as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia também. Elas são, dizem que os olhos são que a janela da alma, né? E nos olhos, na expressão das pessoas, a gente consegue enxergar também esses espelhos, né? De identificar que ele pode ter um cabelo diferente, ele pode ter uma face diferente, mas a gente é semelhantes. Nós estamos e fazemos parte de uma grande família nesse espelho. E aí um aprende com o outro. E o legal do ensinamento desse espelho, da grande fumaça, é que quando a gente vê nas pessoas o espelho da nossa vida, a gente tem maiores lições. A gente não precisa errar ou fazer como aquela outra pessoa está fazendo. A gente aprende com maior rapidez. Porque ela já transmite um ensinamento, ela transmite uma medicina que eu não preciso, por exemplo, colocar a minha mão na tomada, porque eu sei que o outro colocou a mão na tomada lá e tomou o choque. Ou aquela pessoa subiu ali naquela escada e caiu e viu que estava podre aquela madeira. Então, eu não vou fazer o mesmo, entende? É um espelho que ensina. Então, ele tem atitudes, tem comportamentos que ensinam você a agir de forma diferente, para você não precisar... Porque para você passar por todas as experiências que existem na vida, é 1, 2, 3, 4 eternidades para passar por tudo. Então, o Grande Espírito falou assim, vamos colocar muitas pessoas, porque uma aprende com a outra. E daí a importância de estar em círculo, daí a importância de fazer uma roda de cura, uma roda de tambores, porque você vai aprender com o outro, e com aquela fala, com aquele jeito, aquela coisa, para você não precisar, vamos dizer assim, passar por aqueles desafios, porque o espelho está te mostrando assim, ó, olha só, é assim, assim, assim. E você sente lá dentro. Então, você não precisa passar por isso. Segue o outro caminho. Que o outro caminho, para a sua alma, é o mais confortável e o mais fácil. Tem gente que não enxerga esse espelho. Porque parece que o espelho está meio sujo, meio turvo, está opaco, não enxerga isso, aí vai lá e quebra a cara, ou faz alguma coisa, entra por um caminho que não é tão legal e tudo mais. E depois fala assim, puxa, se eu tivesse escutado, ou tivesse visto com maior clareza, eu não teria feito assim, 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 por conta do espelho, que já tinha sido mostrado anteriormente. Né? E essa coisa do espelho de fumaça, né, de ser um reflexo da gente, né, a gente tende a pensar assim, puxa vida, né, você encontra uma pessoa, olha, sei lá, eu não fui muito com a cara dela, eu não gostei daquilo, eu não gostei do outro, tal, né? Naturalmente, isso é um reflexo, né? Você... muitas vezes está vendo nela coisas que você não gosta em você, tá? Mas muitas vezes está acontecendo o que o Samuel está falando mesmo, sabe? Olha, tem umas coisas aí que eu não preciso mais disso, tá? Que bom que eu não sou assim, que bom que, né, eu enxergo isso nessa pessoa e não preciso seguir por isso, tá? Então isso é uma coisa que você já percebe, né? Não preciso ser desse jeito, eu não preciso fazer desse jeito, tá? E a gente esquece também de ver o bem. Porque quando a gente vê uma pessoa que é muito legal, que é bacana, sabe, que faz o bem, a gente se identifica, né? Fala, puxa vida, que legal. Você também está vendo o bem que há em você refletido naquela pessoa. Não é? A tendência é só falar, puxa vida, olha que situação ruim e tal. Ah, então a responsabilidade é minha? Sim, a responsabilidade é sempre nossa, tá? Agora, quando você está vendo o bem também, quando você está vendo o bom, quando você está vendo o belo, quando você está vendo o justo, quando você está vendo o rico, também está em você. Também está em você, né? Que é a nossa tendência, né? Assim é só de ver, né? Assim as nossas, digamos, a nossa sombra. As sujeiras, né? Não é? A nossa sombra, o nosso lado sombra, né? E não o nosso lado luz, né? Então, não é? Também sejamos mais justos, né? Mais condescendentes, mais amorosos com a gente mesmo, né? No sentido de reconhecer, né? As coisas boas que está no outro, que também está dentro de você. E quando você passa a reconhecer isso, né? Reconhecer essas qualidades, todos esses valores, você está sendo um espelho limpo, límpido, refletindo coisas muito bacanas para outras pessoas. E isso é muito bacana, isso é muito legal, até para essa grande fumaça que a gente vive, que é a experiência aqui, que passa num tempo preciso, mas se você for calcular bem, é bem rápido. Nossa. Diante da eternidade, né? A vida, a gente está acostumado a ver, né?
canais aí acabam que passam essas coisas sobre a idade da Terra, sobre a formação do universo. Nossa, eles falam de milhões de anos, né? De bilhões de anos, e a gente está aqui, né? Passando aqui os nossos, né? Os nossos sessentinha. Dando pequenos sinais de fumaça nesse grande espelho que existe da vida, né? Pequeníssimas sinais de fumaça, que é a nossa experiência aqui na vida e na Terra, né? Exatamente. E o bacana é a gente fazer dessa nossa pequenina fumaça, né? Esse pequenino espelho, alguma coisa muito legal. Ser caras interessantes, no mínimo interessantes para a vida, interessantes para a evolução do planeta, interessantes para a evolução do nosso coração e das nossas qualidades, dos nossos valores. Que isso é muito bom. Isso é qualidades e valores. Trabalhar, desenvolver e crescer nossas qualidades e valores é o alvejante, é o brilho, aquilo que vai fazer o seu espelho ficar irradiante mesmo, irradiar mesmo aspectos da sua alma. Vai se tornar uma coisa que tenha conexão com o sagrado mesmo, né? Então, né, essa coisa do autoconhecimento, né, do conhecer-se, né? Esse autoconhecimento, né, que muita gente até torce o nariz para esse nome, tudo isso e tal, né? Mas assim, sabe, né, é uma avaliação, digamos, né, da gente mesmo, do justo da gente, né, do que a gente gosta, do que não gosta, do que preciso aprender, né? É muito bom a gente aprender, sabe, assim, com os nossos erros, né, com as coisas que não estão dando certo com a gente. Porque se você faz uma coisa, né, sempre do mesmo jeito e obtém sempre o mesmo resultado, pô, tá na hora de você mudar o jeito de fazer, né? Porque aí o resultado vai ser diferente. Se você faz sempre a mesma coisa, não espere resultados diferentes, né? Agora, como fazer diferente? Sim, olha, puxa vida, talvez se daquela vez eu agi com mais impetuosidade, agora eu vou fazer com mais paciência. Se eu agir com mais ganância, eu vou agir com mais parcimônia, sabe, né? Se eu agir com menos intenção, agora eu vou colocar mais força, tá? Então tudo isso é olhar para dentro da gente mesmo, né? Sabe? E se recarregar das coisas boas, daquilo que a gente precisa aprender. Pelos exemplos a gente aprende, pelos livros a gente aprende, pela internet. Olha, nunca foi tão disponível a coisa de informação como é hoje em dia, né? Para que a gente, sabe, olhe para dentro da gente mesmo, tá? E aí a gente possa refletir mais a nossa luz, esse nosso lado divino, esse nosso lado, né, brilhante, bonito, essa luz, né, que todo mundo carrega. Muito bem. E nós temos aqui mais uma participante no chat, que é a Sônia de Castilho. Obrigado, Sônia, por estar aqui na sintonia com a gente. Está dando os parabéns pelo programa. Obrigado. E eu gostaria de saber o que significa o urso no xamanismo. Aí ela continua aqui uma frase aqui que é interessante. Ah, o Samuel está fofo de camisa cor-de-rosa. Tá parecendo um ursão, é isso? Fala do urso, Samuel. O urso, né? A medicina do urso, ele transmite a medicina de conexão com a cura, conexão com o corpo físico, conexão com a introspecção. Qual é a mensagem que o urso transmite? Ele transmite a mensagem assim: você tem sonhos, você tem coisas para fazer, tem muita coisa para fazer, muita coisa, mas você precisa de dar um tempo para você. Dá um tempo para você ficar no seu canto, no seu silêncio, para você recolher mesmo, invernar. O urso inverna, para ele ter uma reconstituição fisiológica mesmo. E você ir para a sua caverna, recolher lá na sua caverna, meditar nos seus sonhos. Talvez não seja a hora tão interessante para você agir agora nesse momento, é a hora de você parar. Talvez você esteja correndo muito, Sônia, correndo muito. Então, para um pouco, recolhe um pouco, vai para a sua caverna, para o seu quarto, medita lá, faz uma prece, vê aquilo que é trazer uma conexão com o seu silêncio, com a sua calma, para relaxar mesmo. Dê um tempo para você, porque o urso, ele transmite a medicina, ele sabe exatamente qual é a erva que ele precisa ingerir para se curar. Então, ele consegue reconhecer essa erva quando ele está no seu silêncio, quando ele está integrado com ele mesmo. Ele é o símbolo da cura, inclusive. O urso é o curador. É o símbolo do curador nas práticas xamânicas. As coisas do corpo físico. Do corpo físico, ele transmite essa conexão de saber exatamente onde é que está a cura no físico. E ele está lá na direção oeste, na direção que é do corpo físico, desse recolhimento. E é engraçado porque tem outra tradição que vai dizer assim:
O urso tem a sua parceira, que é a ursa dançante. Que depois que você foi lá e hibernou na caverna, você meditou, parou, analisou os seus sonhos, colocou lá no papel, colocou lá com maior clareza aquilo que você quer realmente realizar, se inspirou, porque ele transmite uma coisa da inspiração, é um animal visionário, que ele tem visões, ele está em conexão com as estrelas. Aí você faz a paralela, inclusive, com algumas tradições que falam que é a ursa maior, que veio das tradições xamânicas também, porque é das estrelas que vem a conexão, a inspiração de como que você vai realizar os seus sonhos. É um tempo para você sonhar a sua vida, sonhar a sua ação, né? E depois você pode ir com a dança, com a ursa dançante, que é dançar aquele sonho. Porque você dançando aquele sonho, depois que você se recolheu, você acorda do seu tempo de hibernação e dança aquele sonho para vir para um novo dia, para uma nova reação, para um novo momento, já com maior integridade. Lembra que a gente falou no primeiro bloco de ouvir o coração? Você ouviu o seu coração e está com maior integridade, pode realizar com maior clareza e não está lá naquela correria maluca, porque ele está nessa sintonia silenciosa, né? Isso, né? O urso, como ele estava falando, tem a medicina, né? A sabedoria dele de cura está muito na introspecção, está na hora que ele vai para a caverna dele, né? Ele vai no inverno, né? Aquele inverno rigoroso, né? Assim, tá? O inverno o que é? É o momento, né, do descanso, né? Aqui no Brasil a gente, né? O inverno aqui não é tão rigoroso como é lá onde vive o urso, né? Tá? Porque ele tem que se recolher naquele período, porque a vida toda ela acalma, né? Ela renova, né? A coisa morre para depois nascer diferente. É verdade. Né? Então, o que é a cura? A cura é a gente, né, morrer para o velho e nascer para o novo. Tá? E também o significado de você estar fechado dentro de você. Às vezes quando você tem assim muita informação que você captou, quando você quer aprender alguma coisa, né, a gente vai, pesquisa, e depois aquelas coisas precisam se encaixar, não é? É nesse momento que você precisa de um momento de introspecção para sacar, isso encaixa aqui, e aí as coisas vão se encaixando. Tá? Então esse também faz parte da medicina do urso e da ursa. É engraçado porque ele transmite também essa coisa da proteção, né? Quando tem práticas, inclusive, que fala sobre quando você estiver em um ambiente que não é tão legal, de você vestir o urso para você se proteger de energias externas, porque ele tem essa coisa do acolhimento, né? É digerir também, né? Como o Denis falou, é digerir as ideias, é de você digerir aquele conhecimento e trazer ele para o corpo, conexão com o corpo, de conectar. Além com do que, né, da coisa do urso, né? Todo mundo tem um ursinho de pelúcia, né? Dorme com ele, aquela coisa, né? Assim, gostosa, né? Aquela coisa assim, aconchegante, né? A coisa, vários desenhos, né, dos ursos, tal, né? Do ursinho amigo, tal, né? Um grande barato, né? Olha aí, o urso realmente é bacana. E ela fala que a Sônia está falando aqui no chat que ela é a ursa dançante. A própria ursa. A ursa. A ursa dançante. Estamos chegando ao final. Está chegando ao final. Então, Samuel, a gente, para encerrar aqui, podia fazer uma música do urso aqui, para a gente encerrar. Isso. Não é? Encerrando, convidando vocês, para vocês participarem no sábado da nossa roda de tambores aqui no Instituto Biosegredo. Exatamente. Isso. Para cantar junto com a gente, celebrar junto com a gente. Se você, ursa dançante, estiver por aqui em São Paulo também, venha participar com a gente, convide os amigos para a gente fazer uma dança também para essa ursa dançante, para todos os animais e todas as forças da natureza, né? E vamos então fechar. Vamos fazer a música do urso? A música do urso. Vamos aqui com a maraca, né? Vamos lá. Aquela que nós sabemos.
Arro, urso e ursas, arro.